próximo como a ti mesmo. E como é que isso é feito? É feito quando nós vamos desenvolvendo as virtudes. Por isso que Jesus nos ensina que o amor a si mesmo e o amor ao próximo é semelhante ao amor a Deus. Se nós dizemos que nós amamos a Deus, mas não nos amamos e não amamos ao próximo, nós estamos sendo contraditórios. O limite do direito é aquele que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante idênticas circunstâncias e reciprocamente. Igualzinho, tudo aquilo que eu quero para mim, eu também quero para o outro. Nem sempre a justiça está no direito proclamado pelo homem, haja vista que este direito regula apenas algumas relações. Há, no entanto, uma imensidão de atos da alçada do Tribunal da Consciência. O que significa isso? Significa que, às vezes, na lei do homem, eu tenho direito, mas que não é justo, na minha consciência, cobrar aquilo. Mas vai chegar um momento que a nossa moral vai ser muito maior e nós vamos conseguir respeitar o direito dos outros. Então, como é que eu vou saber se eu estou praticando bem? Em primeiro lugar, eu tenho que perguntar se esse ato é amoroso para mim e para os demais. É bom para mim o que eu vou fazer, mas também é bom para o outro? Se não for, esquece. É justo comigo e com os outros? É, então eu posso fazer. É caridoso comigo e com os outros? Também. É por isso que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Porque muitas vezes nós ficamos que nem como aquela figurinha ali, né? A paz, meu irmão, mas está a fim de dar uma paulada no outro. E não é assim. Eu tenho que querer para mim o mesmo que eu quero para o outro. Então, muitas vezes nós ficamos assim, eu constantemente eu dou esmola, eu dou das coisas que sobram lá em casa, mas muitas vezes eu esqueço de olhar nos olhos e perceber aquelas pessoas que estão mais próximas a mim. Porque a caridade é ir de encontro ao outro, não é esperar que o outro venha e te diga que não está bem. E geralmente aquelas pessoas mais próximas, muitas vezes nós acabamos ignorando. Entramos naquele automatismo de, oi, tudo bem? Tá tudo bem. De não perceber o outro. Será que realmente eu estou praticando as leis? Se nós tivermos alguma dúvida, então invertamos o processo e nos perguntemos, será que eu gostaria que isso que eu quero fazer o outro me fizesse? Será que eu gostaria, por exemplo, quando eu parasse o meu carro na sinaleira e abrisse o sinal, alguém já buzinasse para eu sair correndo? Não. Será que eu iria gostar que alguém, ao invés de conversar comigo, gritasse? Que ao invés de vir falar comigo, fizesse fofoca? Então é isso que nós temos que nos perguntar. Porque aquela pessoa de bem é aquela que faz exercícios para cumprir as leis de amor, justiça e caridade. E o trabalho no bem é só um meio para isso. Não é o principal, ele é um meio para nós desenvolvermos as virtudes. A questão 647 do Livro dos Espíritos nos diz: a lei de Deus se acha contida no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Esta é só uma parte da lei. Não contempla a questão do amor a si mesmo e a Deus. Porque muitas vezes nós ficávamos naquela questão da culpa, de esquecer de nós mesmos e só querer trabalhar para o outro, fazer para o outro, fazer para o outro. Mas em primeiro lugar nós temos que nos amar. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então não basta só não fazer o mal. Quando eu tenho a oportunidade de fazer o bem, eu também devo fazer o bem. Então o Livro dos Espíritos diz que aos homens são necessárias regras precisas, porque os preceitos gerais deixam um grande número de portas abertas à interpretação.
É por isso que muitas pessoas incorrem em erros quando somente pensam em fazer o trabalho para o próximo, sem pensar no sentido desse trabalho na própria vida. Quais são as virtudes que eu estou desenvolvendo em mim quando eu pratico bem? Então, imaginemos, vamos trazer o exemplo aqui para nós, que tenha alguém no centro que trabalhe no yard sale, na cantina, na faxina, no passe, no magnetismo, na mediúnica e sei lá mais o que. São aquelas pessoas que ficam na fazeção de coisas, fazem muito pelo outro, sem dúvida alguma, mas muitas vezes esquecem de fazer com que o sentido desse trabalho tenha efeito na sua própria vida. Quando eu estou trabalhando no bem, eu estou desenvolvendo o amor ao próximo? Eu estou desenvolvendo a paciência? É isso que nós temos que analisar. Porque muitas vezes fazemos muito, mas não fazemos nada por nós mesmos. O que conta não é o tempo, mas o empenho em trabalhar na vinha, desenvolvendo as virtudes do coração. Então, Jesus nos afirma que qualquer operário que aceite o convite para o trabalho na vinha, dito por Jesus para representar o reino dos céus, não importa o quão tarde do dia, receberá uma recompensa igual como aqueles que foram fiéis por mais tempo. Aqui, Jesus está falando daqueles que têm um processo de se insurgir contra as leis divinas. Conforme diz a questão 115 do Livro dos Espíritos, uns aceitam submissos e os outros murmuram. São os que não cumprem as leis, pois se acham na cobiça por mais denários, que era a moeda da época que ele menciona nessa parábola. O mestre está tratando da postura que nós temos dentro de nós quando realizamos o trabalho no bem por obrigação e acabamos reclamando do convite para desenvolvermos as virtudes do coração, que irão gerar felicidade a nós mesmos. Tudo o que fizermos contrariando o amor vai voltar para nós, para que possamos aprender a valorizá-lo. E não é o trabalho no bem que nos livra disso. Ao contrário, ele apenas vai nos ajudar, nos fortalecer a desenvolver as virtudes que farão com que tenhamos mais equilíbrio para poder enfrentá-las. As várias horas desta parábola representam os nossos estágios de evolução. São os nossos níveis de despertamento da consciência para a superação da ignorância do não sabermos, do não sentirmos e do não vivermos a verdade. Os últimos serão os primeiros que ele menciona nessa parábola, significa nós trabalharmos no limite das nossas forças ao trabalho que estamos sendo convidados a desenvolver. Ou seja, quando eu assumo a responsabilidade por um trabalho, eu tenho que ir. Eu tenho que ir lá e fazer o meu trabalho. E ponto, eu me comprometi, eu tenho que ir lá fazer. É trabalhar no limite das minhas forças. Se houver entrega e ação, haverá usufruto de felicidade consciencial. Não pensem porque trabalhamos no bem que nós iremos ter alguma recompensa. A recompensa é consciencial, porque nós estamos aqui em um mundo de provas e expiações. Então, nós temos muito que resgatar ainda. Por exemplo, não basta nós trabalharmos no movimento espírita para nos transformarmos. Aliás, nós podemos nos transformar sem estarmos em movimento algum, desde que desenvolvamos as virtudes. O trabalhador, ele pode trabalhar muito, mas não se entregar, e com isso ele não se auto-ilumina. E esse é o objetivo do trabalho. Quando nós nos auto-iluminamos, nós iremos usufruir do denário. Segundo o mentor Eurípides Barçanufo, a reencarnação é um grande desafio, em especial para aqueles que têm uma tarefa de autoespiritualização
e espiritualização dos demais por meio da doutrina espírita. Porque muitas vezes os impositivos da matéria passam a predominar no ser em recomeço, desviando-o do caminho. E é por isso que ele nos diz o seguinte, que todos aqueles que têm uma tarefa no movimento espírita têm um pergaminho semelhante na dimensão espiritual, no qual está lavrado o nosso programa existencial, bem como as promessas que fizemos de fidelidade ao bem. Não há espaço para servir a dois senhores, as questões frívolas do mundo e as espirituais ao mesmo tempo. Todos nós temos um programa para esta vida. Então, em especial, aqueles que estão dentro da doutrina espírita têm um pergaminho lá, com tudo que nós prometemos e nem sempre nós cumprimos. Por que aproveita o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Muitos se mantêm na inércia, solicitando privilégios do alto, quando se dizem em especial espiritualizados. O foco nos ganhos no mundo e a ausência de um propósito existencial faz com que nos desviemos e entremos em um despropósito de vida, onde nós desconsideramos as leis de Deus na vã tentativa de afrontá-las. A fundamental finalidade do espírito é movimentar a vida com a abundância de conquistas, intelecto, morais, produzindo sentido em tudo. Mas para isso, o principal sentido é fazer-se produtor desse sentido na própria vida. Se todo o senso da nossa existência estiver insípido, sem gosto, nada terá sentido. Para isso, o sal precisa ser distribuído na porção correta e a luz canalizada para sua finalidade exata. Em um mundo de provas e expiações, é impossível nós vivermos sem uma série de experiências de desafio. As experiências de desafio são aquelas coisas que nós não gostamos. A doença, o desemprego, a solidão e por aí vai. Mas todas essas experiências de desafio, elas são resultantes do mau uso do nosso livre-arbítrio. Mas todas elas, ao mesmo tempo, elas são convites a experiências aprendizado, mas que muitas vezes nós nos negamos a aprender. Ou seja, todas as vezes que eu tenho uma experiência de desafio, eu tenho que me perguntar, o que eu tenho que aprender com isso aqui? O que isso está querendo me dizer? Assim nós aprenderemos sempre, tanto nas experiências de desafio, quanto nas experiências de estímulo. O aprendiz, ele foca na solução do problema. Quando erra, cria uma solução para ser resolvida. Contudo, não fica chafurdando no problema, na culpa ou na desculpa. Muitas pessoas, apesar de bem intencionadas, nutrem expectativas egóicas com relação à vida. Como é que isso acontece? Como ocorre a fuga do nosso propósito existencial, que é aquilo que foi determinado para esta vida? Geralmente é como essa figurinha. Nós queremos liberdade, conforto, respeito, desde que não tenhamos que trabalhar para nada disso, que as coisas caiam do céu. É aquela coisa de dizer, eu venho para o centro, eu faço o meu melhor e agora Deus tem que fazer a parte dele. É só eu vir aqui que as coisas começam a acontecer. Não é assim que funciona. Há em nós uma ausência do sentimento de aprendizes, fazendo com que queiramos fazer prevalecer os nossos desejos e não a vontade de Deus. Os trabalhadores da seara espírita, muitas vezes, eles fazem barganhas com Deus para querer obter algum privilégio. Mas um dos grandes empecilhos ao cumprimento do nosso programa, que é para essa vida, e do propósito, que é a nossa evolução, é a nossa preguiça moral. Não nos basta ouvir ou trabalhar
sem refletir. Se assim fosse, nós seríamos feito gado, só iríamos sendo tocados. Mas para desenvolver as virtudes, eu tenho que refletir em todos os momentos da minha vida, nas situações boas ou nas situações ruins, e ver o que eu posso aprender com aquilo que está acontecendo. No entanto, o espírito, ele só busca o despertar e o desenvolvimento dos valores da alma quando o ego já esbanjou muito as suas expressões e a dor ou o sofrimento já nos atingiram. A lei de liberdade, ela mostra que nós somos livres para cruzar os nossos braços e que basta a escolha de não cumprir as leis e já nos encontramos contrariando-as no imo da alma. Não podemos, entretanto, escapar das consequências das nossas escolhas. E condições para cumprir o programa e o propósito existencial. Programa dessa vida, propósito, evolução, analisadas através da parábola do filho pródigo. É aqui que nós vamos entender o porquê. Por que que o trabalho tem que fazer sentido na minha vida? Por que que eu devo ou deveria trabalhar no bem? Toda a experiência, desafio, quanto às experiências de estímulo, elas são experiências aprendizado, mas somente para aqueles que estão conectados com o espírito de aprendiz. A experiência e estímulo são aquelas coisas boas. Uma boa palestra, um bom livro, a família, aquelas coisas que eu gosto, mas que ao mesmo tempo eu tenho que ver qual é o sentido disso na minha vida e dar valor para isso. Aí sim, eu irei aprender em todas as situações. Ou seja, nós temos que viver e observar a vida ao mesmo tempo, o tempo todo, em qualquer situação, boa ou ruim. O aprendizado, ele ocorre de duas formas, pelos erros e pelos acertos. Quando acertamos, nós estamos cumprindo as leis divinas. Quando erramos, estamos agindo contrariamente a ela. Neste caso, nós somos convidados a aprender com os nossos erros. Mas é extremamente importante que evitemos nos culpar. Mas nós devemos assumir a responsabilidade pelos nossos erros em sintonia com as leis de livre-arbítrio, responsabilidade, trabalho e progresso. Esta parábola do filho pródigo, muitas vezes, ela foi interpretada como se bastasse nos arrepender dos nossos erros, voltar para a casa do Pai, que Ele nos receberia de braços abertos e perdoaria todos os nossos erros. Mas a interpretação dessa parábola não é essa. Ela é um convite ao equilíbrio, ao reequilíbrio. E é isso que eu vou falar. Mas antes disso eu vou contar um pouquinho da parábola, para quem não lembra, aí vai ficar mais fácil. Era uma vez um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo pediu a ele: pai, me dá a parte na fazenda que me cabe? Então o pai repartiu a fazenda entre os 2 filhos. O filho mais jovem ajuntou tudo, pegou a mochilinha dele e partiu para terras distantes. Lá ele passou a viver a vida dissolutamente. Gastou tudo, absolutamente tudo. E naquela terra teve uma grande fome e ninguém queria lhe dar nada. Então, mandaram ele para o campo a fim de apacentar os porcos. E ele lá, olhando os porcos, comendo aquelas bolotas, ele lembrou de quem? Da casa do pai. E aí ele disse assim: puxa, quantos na casa de meu pai tem pão e eu aqui pereço de fome? Vou juntar agora as trouxas, porque nem mochila ele tinha mais, né? E vai voltar para a casa do pai. Mudou? Não. Ok. Então vamos virar para esse lado. Aí ele volta para a casa do pai, chegando lá ele vai dizer para o pai: pai,
pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado de teu filho, mas faz-me um de teus servidores. E o pai não deixou nem ele ajoelhar. Abraçou o filho e disse assim: traz a melhor roupa, as sandálias, o anel e mata o bezerro cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E foram celebrar. O irmão mais velho, que estava no campo e ao redor da casa, quando chegou lá e viu a festinha, disse assim: ué, o que está acontecendo? Não quis entrar. Chamou um dos trabalhadores e perguntou: o que está acontecendo? E ele falou: foi teu irmão que voltou, teu pai está celebrando e coisa e tal. Ele se indignou e não quis entrar na casa. E o pai chamou ele para entrar em comunhão com ele. E ele, Então o pai teve que sair lá fora para conversar com ele. E o filho mais velho diz o seguinte para ele: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste nem um cabrito para celebrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E aí o pai responde para ele: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo que nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, é o seguinte: a cada reencarnação, Deus nos concede as dádivas da vida, que é aquela parte na fazenda que ele divide para todo mundo de maneira igual. Todos nós recebemos a mesma coisa, a parte na fazenda mais o livre-arbítrio. E isso deve ser utilizado para que conquistemos a felicidade, mas nem sempre acontece. Por quê? Porque utilizamos mal o nosso livre-arbítrio. A fazenda, ela representa todos os bens que o pai nos dá, a começar pelo corpo, pelo marido, pelo filho, o carro, o gato, o cachorro, o papagaio, tudo, absolutamente tudo é empréstimo para a nossa evolução. E nós somos responsáveis pelo uso que deles fizemos. E ele partiu a terra, a fazenda entre os filhos, significa dizer que Deus é equânime, é justo. O que ele dá para um, ele dá para o outro também. Às vezes, nós renascemos em situação de carência. E isso é para que aprendamos a valorizar os bens que nós tínhamos e desperdiçamos. E o significado de ajuntando tudo? Significa o nosso livre-arbítrio, que muitas vezes nós nos julgamos autossuficientes, que não precisamos de Deus, como se pudéssemos viver longe dele e das suas leis. Terra longínqua significa o afastamento da casa do Pai, ou seja, o ser essencial que nós somos. Estar em casa significa estarmos em comunhão com a nossa essência e com Deus por meio das suas leis. Ou seja, à medida que nós respeitamos as suas leis, nós estamos em comunhão com o Pai. Por meio da lei de permissão, nós percebemos que o pai, em momento algum, tenta demover o filho da vontade de se afastar para terras longínquas. Por quê? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos fazer o que nós quisermos, nós podemos semear à vontade, mas nós teremos que colher tudo aquilo que nós semeamos. O filho, a se afastar para terras longínquas e viver dissolutamente, ele passa a prática do materialismo sensualista e da dedicação ao prazer como estilo de vida, o que o distancia do seu propósito existencial, da sua evolução. Como trabalhadores da última hora, é certo que nós já passamos diversas encarnações tão somente para gozarmos a vida, buscando o nosso bem-estar em detrimento dos outros. Ao vivermos dessa maneira, nós perdemos principalmente os bens espirituais, pois o sentido da vida existe no cultivo do sentimento de aprendiz. Eu aprendo com as experiências de desafio e com
as experiências de estímulo. A carência de hoje, ela é o resultado do abuso de ontem. Seja usando de forma egoísta, seja subtraindo os bens de outras pessoas, saibamos que aquilo que usamos mal ou que tiramos dos outros retorna para nós sob a forma de carência. Então, tudo que nós estamos vivendo nessa vida nada mais é do que a colheita daquilo que nós já semeamos. Então, nós não podemos reclamar, o que também não significa que nós não busquemos melhorar. Partir para terras longínquas é o uso do nosso livre-arbítrio na busca das ilusões da vida. A busca desses valores nos conduz ao desequilíbrio e ao vazio, nos levando às doenças relacionadas à falta de sentido de vida. Nós somos convidados a utilizar o período da nossa reencarnação para nos auto-iluminarmos. Esse é um grande propósito da nossa vida. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidades. Essa fome não é material, essa fome não é de pão, mas é a principal fome que nós podemos ter, que é a fome de amor, é a fome espiritual. Isso acontece muitas vezes porque nós utilizamos a nossa energia vital na busca dos prazeres de toda a ordem. Mas para todo abuso tem uma consequência. Jesus nos mostra a imensa carência em que chegaremos se usarmos mal o nosso livre-arbítrio, ressaltando em que chegará um momento em que nós nos sentiremos vazios, extremamente necessitados de tudo, e ninguém nos dará nada, que é o que conta essa parábola. E esse tipo de fome só pode ser saciada por nós mesmos, que é buscar a nossa autoiluminação. Somente nós podemos sair da situação em que nos encontremos. Conclui-se que todas as vezes que nos afastamos da essência de vida que somos e da comunhão com Deus, indo para terras longínquas, descumprindo as leis divinas, entraremos em uma carência muito intensa. O egoísmo e o orgulho são as duas chagas que comandam esse processo em que, não se importando com ferir os direitos dos outros ou com a carência alheia, a pessoa deseja obter satisfação, que foi o que o filho mais novo fez. Reeducação pela dor. Deus sabe que tudo o que fizermos, utilizando o livre-arbítrio, mesmo que para gozar egoisticamente, vai servir de experiência para nós. E sabe que mesmo quando produzimos o mal, um dia retornaremos ao bem. Nós vemos frequentemente a carência humana das mais diversas formas. Crianças na guerra, passando necessidade, idosos nos hospitais. E aí muitas vezes nós nos perguntamos, será que Deus não se importa com tudo isso? Será que Ele não vê as pessoas sofrendo? Ele não se importa. Porque Ele sabe que, na verdade, nada mais é do que ação e reação. É a colheita daquilo que nós semeamos. Nós podemos usufruir do prazer egoístico, mas nós temos que saber que isso vai gerar dor e sofrimento nas nossas vidas. É por isso que o filho mais jovem entra em sofrimento, colhendo os resultados das suas escolhas. Esse é o grande erro que nós cometemos. Partimos para terras longínquas, distantes da casa do Pai, e com isso nós ficamos deslocados do nosso eixo amoroso. O objetivo dessa carência que gera dor e sofrimento não é uma punição de Deus, mas um meio para o nosso despertar. O despertar consciencial, ele nos leva a compreender que o objetivo da vida é desenvolvermos o amor, o bem, o bom, o belo e não produzir sofrimento, tampouco o prazer a qualquer custo. Para Deus, o passado e o futuro são o presente, o que significa que desde o momento em que fomos criados, Deus nos vê como arcanjos, Ele nos vê como somos
e não como estamos. O erro, ele faz parte dos caminhos da nossa vida. Nós vamos errar muito ainda, já erramos muito, mas não podemos nos culpar. Quando nós erramos, é a nossa consciência que nós maculamos. Não é a Deus que nós ofendemos, mas a nossa consciência. E o que ela faz? Cobra. A consciência está sempre cobrando. Nós pedimos a oportunidade de sermos um trabalhador, que é um aprendiz da vida, que vai trabalhar pelo esforço no bem, a fim de se reabilitar. Ao querer ser um trabalhador do Pai, o filho mais jovem demonstra humildade e esforço em querer melhorar. É a isso que nós somos convidados, a trabalhar na nossa intimidade, para que possamos nos reabilitar perante a nossa consciência. Não nos basta, quando erramos, o arrependimento. É necessário que nós aprendamos com os nossos erros e que reparemos os nossos erros também. Nós nos sentimos indignos de sermos chamados de filhos de Deus, porque nos afastamos para terras longínquas, entrando pela porta larga que leva à perdição. E a nossa consciência faz o quê? Nos cobra. Nós só iremos nos reabilitar quando nós nos reabilitarmos melhor perante a nossa consciência. Não é perante Deus, mas perante a nós mesmos. Porque senão a nossa consciência vai ficar o tempo todo cobrando. O arrependimento, ele suaviza os travos, o gosto amargo. Da expiação, abrindo esperança, o caminho à reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Voltar para casa significa reviver da morte. Este meu filho estava morto e reviveu. A pior morte que existe, a morte que de fato existe, é a morte dos ideais de amor nos nossos corações. Todas as vezes que matamos esses ideais em nós, nós iremos sofrer e entrar em carência, assim como o filho mais jovem. Essa morte, ela não é definitiva, mas é um convite à nossa transformação, pois o filho matou temporariamente o bem dentro de si por orgulho e egoísmo. O arrependimento é o primeiro passo. A mudança de atitudes e a reparação e o aprendizado são as consequências. E a reparação, ela é realizada através do trabalho no bem. Se houver reparação, haverá o usufruto da felicidade. Se não houver reparação, o arrependimento não será real. Por isso que nós trabalhamos no bem, para reparar os nossos erros das outras vidas. E aí eu pergunto, e quando não tem mais como reparar o erro, o que a gente faz? Se a pessoa já morreu? Não tem como reparar ou tem como reparar? Tem? Tem, né? No livro Voltei, o irmão Jacó, quando ele foi resgatado por Bezerra, tinha ele mais uma turma, no meio do caminho teve um dos resgatados que disse, eu não mereço estar aqui, eu matei na terra. Então Jacó pensou, né, diz assim, matou e está aqui sendo resgatado, né, qual é o merecimento que ele tem, né? E aí depois ele fica sabendo que realmente essa pessoa havia matado na terra, não tinha como trazer o outro de volta para reviver, não tinha como. Mas ele se arrependeu tanto, o arrependimento foi tão profundo, e ele trabalhou 30 anos no bem para resgatar, que mereceu ser resgatado por Bezerra de Menezes. Então, quer dizer, não existe o que não se possa fazer para resgatar os nossos erros. Sempre existe alguma coisa, e o trabalho do bem é o caminho para isso. Jesus nos lembra a condição de filhos de Deus que somos, em quaisquer circunstâncias. O que significa que mesmo que não tenhamos praticado as leis divinas, nunca perdemos a paternidade divina.
Podemos nos afastar dele, mas ele nunca se afasta de nós. Mesmo afastados da nossa essência e de Deus, ele nos receberá. Nos oferecerá a melhor roupa, as sandálias, o anel e o bezerro, que representam todas as experiências de desafio no trabalho do bem, que serão trazidas pela lei de misericórdia, para que possamos superar o sentimento de indignidade. Muitas vezes, nós passamos várias encarnações na primeira fase, distantes da casa do Pai. Outras tantas, sofrendo as consequências das nossas atitudes. Até o momento em que passamos mais um tempo para nos conscientizarmos dos nossos erros e que tudo isso é fruto das nossas escolhas equivocadas. Arrependidos, lentamente, utilizaremos outras tantas encarnações, retornando à casa do Pai e exercitando o amor a nós mesmos e aos outros. E o filho mais velho? Será que ele é uma boa pessoa ou não? Bom, enfim. O filho mais velho, em momento algum, ele entra na casa. Como estar na casa é estar em comunhão com a nossa essência e com Deus por meio das leis, ele estava no campo e ao redor da casa. Ele parece dedicado, mas não é. Ele demonstra a postura entre o parecer e o ser. Trata-se de um pseudo-amor, uma pseudo-bondade, um mascaramento do ego. Se ele realmente fosse um filho dedicado, ele ficaria feliz com o retorno do irmão. O pai convida ele a entrar em casa, a entrar em comunhão com ele e com o irmão. É o que sempre Deus faz para nós. Ele nos convida a entrar em comunhão com ele e o próximo. Diferentemente do filho mais novo, o filho mais velho não se arrepende das suas atitudes. Ele demonstra orgulho e revolta, é indigno, que não se percebe indigno. Fica claro desde o início da parábola que o pai repartiu a fazenda entre os dois. E ele cinicamente diz que nem um cabrito recebeu. Jesus demonstra aqui todos aqueles bens diários que nós recebemos e nós ficamos reclamando, dizendo que os outros tudo têm e que nós nada recebemos. Quando nós usufruímos dos bens que nós temos de maneira automática, não lembramos que todos esses recursos são empréstimo para a nossa evolução. E que se hoje eles nos faltam, é devido ao nosso próprio abuso. Aí nós reclamamos, blasfemamos e dizemos que nem um cabrito nós ganhamos. Aí nós olhamos para a vida do outro, né? O outro tudo tem, eu nada tenho. Mas então isso é uma experiência, desafio. E nós temos que ver o que a vida está nos convidando a aprender. Por que hoje eu não tenho aquilo que o outro tem? Né? É para isso que nós temos que refletir em todas as situações. O filho mais velho estava aguardando remuneração. Isso demonstra que os interesses dele são diferentes dos interesses do pai. Ele quer servir a dois senhores, a Deus e a si mesmo. Ele está ali por obrigação, está numa farsa, no fundo, ele gostaria de ter feito tudo que o irmão mais novo fez. O servo, ele quer salário, se não tem, ele procura outro senhor a quem servir. Mas o filho, os interesses do pai são os mesmos do filho. Mas neste caso da parábola, não é assim. É por isso que o mandamento não é uma coisa que se imponha. Nós devemos estar na casa do Pai por amor, não por obrigação ou medo. A mesma coisa eu falo do trabalho no bem. Nós devemos estar no trabalho no bem por amor, não por obrigação ou medo. Aí é que entra o nosso comprometimento quando nós assumimos uma função dentro do trabalho no bem. É de ir lá e fazer o meu trabalho. E acabou. É o meu trabalho direitinho, do jeito que eu tenho que fazer. Se os outros estão falando, se não me interessa. Se o meu passe é assim ou se o meu passe é assim. Eu vou lá cumprir a minha parte. Não interessa o que os outros falam. Mas é o comprometimento de melhorar
a mim mesmo, porque eu não vou mudar ninguém, eu só posso mudar a mim. Ficam explícitas na parábola a inveja, o ciúme, o despeito e a cobiça do filho mais velho, que mesmo sem se dar conta, está em uma postura de pseudo-superioridade. O mestre, ele nos mostra que o filho mais velho é hipócrita, que ele cultiva a aparente dedicação ao pai. Portanto, é melhor o indivíduo vivenciar as suas negatividades, o seu lado sombra, do que viver ao culto das máscaras, pois assim, ao se identificar com a sua negatividade, sofre as consequências do desamor praticado, retornando mais cedo ou mais tarde ao amor. É melhor nós assumirmos quem nós somos do que ficarmos em aparente dedicação ao pai. Quando o pseudo-amor ele é cultuado, esse processo de retorno à casa do pai, ele é mais demorado. Ele é mais bem visto socialmente, né? Que aparentemente eu sou dedicada ao pai. Mas, na verdade, isso gera aquilo que nós chamamos de zona de conforto, né? Nós ficamos, né, não assumimos quem nós somos. O amor, ele somente poderá ser desenvolvido quando nós nos aceitarmos como nós somos, transformando o desamor. Foi o que aconteceu com o filho mais novo. Ele aceitou que estava praticando indignidades e buscou a reabilitação através do trabalho no bem. 3 movimentos. Nós temos o arquétipo do filho gozador, que são todos aqueles que utilizam o livre-arbítrio na prática do desamor, indo para terras longínquas, produzindo mal a si mesmo e para os outros, na busca dos prazeres egóicos, desperdiçando os recursos que receberam de Deus para evoluir, tendo como consequência a carência e o sofrimento. O arquétipo do filho buscando reabilitação é a segunda fase do filho mais novo. Representa as pessoas que, após sofrerem as consequências da prática do desamor, tomam consciência do mal realizado, arrependem-se e resolvem retornar à casa do pai, ao amor do qual se distanciaram. E o arquétipo do filho aparentemente dedicado representa os que desenvolvem o pseudo-amor, que para aparentar uma dedicação que de fato não praticam, tentando com isso enganar aos outros e até Deus, como se isso fosse possível. A humanidade como um todo, ela é portadora dos 3 perfis. Nós todos temos um pouquinho de cada um. Em algumas vidas, nós podemos ser o filho gozador, em outras, o filho arrependido, e em outras, o filho aparentemente dedicado. Mas com certeza nós temos um pouco de cada. Nós podemos passar existências inteiras como o filho gozador, outras como o filho arrependido e outras como o aparentemente dedicado. É por isso que o caminho de recuperação das pessoas que têm predominantemente o perfil do filho mais velho é mais difícil, é mais demorado de retornar à casa do pai. Porque primeiro eles precisam deixar cair a máscara da servidão para somente depois perceber a indignidade que carregam dentro de si mesmos. De nada nos adianta sermos lobos em pele de cordeiro. Então, para encerrar, quase encerrar, Neitinho vai botar um vídeo lá para mim. Apaga a luz. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मेन शो।
I hate this country. कुछ करो ना. मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो. तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है. तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा. तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा. जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो. Obrigada. Se identificaram com o Trabalho no Bem? Eu vou lá e faço a minha parte. Eu me comprometi. Não me interessa se os outros vão. Não me interessa se vão falar de mim, do meu trabalho, se é bom, se é ruim. O meu compromisso é com Jesus. Não é com as outras pessoas. Mas se nós nos juntarmos, nós vamos conseguir levantar essa árvore. Mas se não, aí um faz uma coisinha aqui, outro faz uma coisinha ali. É por isso que um professor pegou e encheu uma sala de balões e pediu que cada um dos alunos colocasse o seu nome no balão e espalhasse pela sala. E aí ele disse, eu dou 5 minutos para vocês para encontrarem o balão com o seu nome. E aí decorreu o tempo, não conseguiram. Disse assim, então tá, então vocês peguem o balão que vocês acharem e entreguem para o dono. Em menos de 1 minuto, cada um estava com o seu balão. Então ele disse o seguinte, os balões são a felicidade. Ninguém vai encontrá-la procurando a sua própria, sem se importar com a de mais ninguém. Temos que dar aos outros para recebê-la. É essa a função do trabalho do bem. Nós fazemos a nossa parte, mas o principal beneficiário deste trabalho somos nós mesmos, porque nós vamos nos reabilitar perante a nossa consciência, porque nós não estamos aqui a passeio. Ninguém veio a passeio. Mesmo quem tem uma vida que acha que é um conto de fadas, o que aqui não existe, não está aqui a passeio. Nós estamos em expiação ou em missão. E o trabalho no bem é o melhor caminho para nós resgatarmos tudo isso. Muito obrigada.